Então, vamos lá para o nosso Excelência. Então, eu vou compartilhar a minha tela, né? Que hoje é a ahimsa, a não violência. Quando eu penso em excelência emocional, é trabalho das emoções. A agressividade, né, é uma das, quer dizer, o que gera agressividade, o que leva eu a agredir. Então, uma das coisas que é importante a gente perceber é essa a compreensão do que estamos conversando. Se eu compreendo a lógica e tenho mecanismos de trabalhar com essa lógica, aí fica mais fácil. Então, a, no Yoga, o Patanjali, no Yoga Sutra, eu considero o Yoga Sutra o principal livro de yoga de todos os tempos. O Patanjali, no Yoga Sutra 236, diz o seguinte: quando se vivencia a não agressão, a hostilidade desaparece em nossa presença. Para que eu, então, não tenha agressividade, claro, precisa vivenciar a não agressão. Baseado neste princípio, a gente vai colocar as aplicações práticas logo mais na frente, né? É, o De Rose fez um código de ética do yogi, né? Do praticante de yoga, do professor de yoga, baseado nesse princípio. Então, não agredir ser humano, animal ou natureza. Quando a gente pensa em não agressão, uma coisa muito relevante é a dimensão. Onde, em que dimensão a gente coloca isso? E uma dimensão, quando a gente pensa, grande parte das pessoas pensam o ser humano como a expressão maior da criação. Mas nós vivemos num sistema, né? Você vê as cheias do Rio Grande do Sul, se há um aquecimento global, a chuva vem numa proporção que enche em todos os lugares, enche para todo mundo. Então, não agredir é o ser humano, o animal, né, o cachorro, o gato, etc., ou a natureza. Como que eu agrido a natureza? Por exemplo, desmatando numa proporção que gera aquecimento global, né? Não tratando das minhas coisas, né? Cuidando das minhas plantas, cuidando do meu lixo. Por isso que aqui a gente tem essa visão aqui na escola, a gente recicla o lixo. O lixo, a gente faz compostagem, né? Para colocar menos lixo na, no lixão. A gente faz energia solar. Claro que nem tudo dá para fazer num determinado momento, por exemplo, energia solar é caro para você fazer. Então, nem sempre você tem disponibilidade para fazer tudo, mas a gente pode pensar em caminhar nessa direção. Então, isso aqui dá uma dimensão do que o yoga pensa como não agressão. Não agredir fisicamente por palavras, atitudes ou pensamentos. Não agredir fisicamente hoje já é muito frequente, que na minha época de criança, agredia-se fisicamente com muito mais frequência. Acabamos isso? Não. A gente tem violência doméstica, a gente tem uma série de coisas, mas já agredir fisicamente já é bem menos frequente do que é antigamente, sabe? Por palavras, as agressões por palavras ainda são frequentes, são muitos, inclusive no mundo de pessoas cultas, de pessoas com formação, é, digamos assim, formação acadêmica forte, por atitudes, atitudes assim. Às vezes o silêncio é uma grande agressão, dependendo das circunstâncias. Então, atitudes nesses sentidos, né?
ou pensamentos. Porque aqui pensamentos como sou eu comigo mesmo, então, às vezes, as agressões acontecem numa proporção. Claro que fisicamente é o que menos se agride, por palavras já se agride muito, por atitudes aí é uma proporção, mas por pensamentos eu creio que a gente que eu digo maneira de dizer, agride muito. E essas agressões, a gente tem que pensar que o maior prejudicado é você, quando você agride. Porque se você agride uma pessoa por pensamento, você sujou a sua cabeça, sujou o seu coração, né? De, é, aqui o De Rose fala algumas coisas, como, por exemplo, defender o ausente, né? Isso no direito, né? Tem essa Então, ideia, mas né, seria de... isso? Mas Oi? seria dentro da parte legal? Como seria defender o ausente? Ah, às vezes isso aqui é mais, esse defender o ausente é mais por uma questão do momento histórico que a gente vive, né? Então, tá alguém falando mal, né, de outra pessoa, teoricamente a gente poderia defender essa pessoa que não está ali para se defender, sabe? Ah, Claro tá, que certo. você sabe que nem sempre a gente consegue defender uma pessoa, se a gente não conhece aquela pessoa, a gente não sabe das atitudes dela, mas a gente pode ter Sim, soluções. Ah, vamos mudar de assunto, né? sim, É, sim, claro. né, dá para você é, defender de outras maneiras e coisas. Mas a gente tem que pensar que esse aqui não é um fator tão relevante. O A e o B, sim. O A e o B. Preceito moderador. Não pode ser passivo. Defender sem ofender o outro, nem a si mesmo. Está ali a si mesmo, mas não é a si mesmo, é a si mesmo. Né? Então, não ser agressivo não significa ser passivo. E dois grandes exemplos disso, o maior deles, na minha opinião, foi Gandhi. Não sei se você assistiu o filme de Gandhi, Sim, né? assistir. A- Aquela história de você enfrentar, eu acho que Gandhi radicaliza essa opinião. Na minha opção, não precisa ser como Gandhi, né? De ir lá levar cacetada. Lembra aquelas filas que eles faziam, levando cacetada, voltava lá para o final da fila. Eu acho que não precisa ser dessa maneira, porque tem maneiras mais inteligentes da gente defender sem ser passivo, né? E aí, como que eu acredito em atitudes mais inteligentes? O filme do João Paulo II, né? Que É, ele defendia, né, o que ele acreditava de uma maneira mais inteligente, de não precisa ir lá enfrentar os nazistas, né, porque ele seria morto. Então, é essa a ideia, o preceito moderador, é você não agredir sem ser passivo. Qual que é o foco? Aí vem a ética de novo, a preservar a vida. Porque a não agressão, ela preserva mais a vida do que a agressão. Né? E a gente está vendo aí as agressões ao meio ambiente, o que proporciona, né? Porque muitas agressões, o agredido não tem como se manifestar, tipo agressão contra os animais, agressão contra populações lá que estão oprimidas, né? Hoje ainda tem agressões à população de uma série de lugares do planeta, mas essa é a ideia. Então, vamos ao conteúdo da aula especificamente. Mas maior consciência, melhores escolhas. Em que sentido isso? Eu posso escolher ser agressivo e posso escolher não ser agressivo. Se eu tenho, porque a gente tem que pensar que somos animais. E um animal, ele vai defender o seu espaço, ele vai defender sua comida. E quando a gente encontra, olha, os documentários da natureza, eles defendem com luta, né? E esse lado animal nós também temos. Então, é natural.
algumas atitudes da gente. A pessoa invadiu um espaço, a gente vai lá e briga. Isso como pensando como animal. Pensando que a gente pode transcender este lado animal para atingir um status superior de consciência, aí a gente pode escolher outros valores que transcendem o instinto animal, como, por exemplo, a ética, escolher a ética, valores que preservam a vida, de maneira geral. Eu posso me espelhar em outros valores, não? O que os grandes mestres ensinaram? O que Jesus ensinou? O que Buda ensinou? O que Shiva ensinou? Ah, não. Vamos ampliar a consciência. Só que maior consciência, melhores escolhas, mas eu ainda sou um animal. Então, quando eu tenho consciência de que uma atitude não me faz bem, ou que não quero praticar aquela atitude, mas eu pratico porque eu sou um animal, aí tem uma caminhada a fazer, tem uma jornada a fazer, que é o que a gente está fazendo nesse treinamento. Então, tá bom, eu tenho algo que agride, que é violento contra mim mesmo. Porque quando eu penso em ser humano, eu penso a violência para fora e a violência para dentro. Então, se eu estou me agredindo de uma maneira, por exemplo, comendo demais, é uma agressão, porque o organismo, ele preserva a vida quando eu como a quantidade exata. Quando eu como bem, quer dizer, eu estou ali é, não agredindo ninguém. O intestino vai funcionar na proporção que deveria, a absorção vai ser a proporção correta, adequada, o meu peso vai ser bom, né? Se eu como de mais ou de menos, eu estou me agredindo. Às vezes eu como de menos porque não tenho condição, mas eu posso construir, posso comer demais também, às vezes. Não só, a gente não pode dizer só falta de consciência. Às vezes a gente tem essa consciência, mas não consegue fazer. Então, aí a gente vai fazer o trabalho para que a gente consiga. Bom, se eu quero não agredir, mas não quero ser passivo, um dos grandes desafios no momento em que nós vivemos no Brasil é dizer sem ofender, nem ofender o outro e nem a nós mesmos, né? E como que eu digo sem ofender, né? Então, aqui, ó, só avançando um pouquinho, é que ó, eu digo sem ofender, eu preciso ter uma percepção do outro, do outro. Se eu entendo como o outro funciona, se eu entendo como o outro funciona e eu tenho essa percepção, é mais fácil eu dizer uma notícia ruim. Você fez um trabalho mal feito, você fez um, uma bruta, um trabalho muito mal feito. Às vezes eu tenho que dizer isso. Ou você foi muito injusto nessa situação. Você foi é, é, muito chato aqui, né? Ou você está sendo muito chato, está sendo um chato. Você precisa dar uma circulada nas suas ideias. Em muitos momentos eu preciso dizer isso, né? Dizer sem ofender. Por quê? A não agressão é um ponto de equilíbrio. Porque se uma pessoa está sendo muito chata comigo, esse exemplo bem simples, uma pessoa está sendo muito chata comigo e eu não digo para ela, às vezes eu fico engolindo sapo, engolindo sapo. E isso pode ser agressivo para mim. Você percebe o equilíbrio? Às vezes eu Sim. me calar é ruim para mim, é uma agressão. Então, se eu não posso agredir para fora, eu não posso agredir por dentro.
E claro que aí é um aprendizado, né? Tanto eu encontrar esse ponto em que eu não agrido a mim mesmo falando o que eu preciso falar, ou expressando de alguma maneira, comunicando de alguma maneira o que eu preciso comunicar, né? Encontrar esse ponto que não me agride, porque eu expresso o que precisa ser dito, o que precisa ser expressado, porque às vezes eu não digo com palavras, mas digo com atitudes, digo de uma maneira que comunica. E também não é, agredir o outro. Bom, quando eu preciso dar notícia boa, a gente não agride. Notícia boa é fácil, né? Então vamos para a notícia do outro, para a notícia ruim, né? Uma mensagem que não é fácil de dizer, não é fácil de comunicar. Primeira coisa é a percepção do outro, é prestar atenção no outro. Não no momento, né? Você vai dar uma notícia ruim para a Ninha ou para a Carol, são personalidades diferentes. Eu gosto de usar o artista e o engenheiro, né, como exemplos. Às vezes, não vamos usar o artista, vamos usar como exemplo aquela pessoa melindrosa. Qualquer coisa, a pessoa melindra, né? Então, eu vou dizer uma notícia, às vezes eu tenho que dizer: ah, o gato subiu no telhado. Esperar ela processar essa informação, às vezes um dia, às vezes uma hora, às vezes, sabe? O gato subiu no telhado, para daí dar a informação seguinte. Eu vou dar uma notícia para o engenheirão, um cara prático. Ele diz: não enrola, fala logo o que precisa, desembucha, fala o que você tem o que tem que dizer, sabe? Às vezes enrolar, a pessoa começa a ficar aflita, começa a ficar nervosa. Eu, por exemplo, quando eu preciso ouvir uma notícia, às vezes eu falo para isso, né? Ela começa a fazer umas enrolações assim, eu digo: Thaís, vamos ao ponto, qual que é o ponto? Fala, né? Não precisa fazer esse preâmbulo para falar para mim, né? Você percebe? Então, o que que é isso? Percepção do outro. Quando eu vou dar uma notícia para o outro, a preocupação não é olhar para mim, é olhar para esse ser humano. Quem é? Então, percepção do outro. É uma pessoa que gosta de ouvir na lata, não é o que ela diz, viu, Ana Maria? Às vezes a pessoa diz: ah, eu gosto que chega e diga. E aí você chega e diz e ela se estressa. Então, não é o que ela diz, é, a, é como ela processa a informação. E isso, às vezes, a gente tem que descobrir. As pessoas mais próximas, a gente já sabe. Mas, às vezes, uma pessoa que você não conhece, começa a trabalhar junto, você vai testando. Um dia você dá informação na lata, como é que ela reage? Outro dia você dá informação aos poucos, como é que ela reage? E também observando, às vezes ela recebe uma notícia de uma outra pessoa, como que ela reagiu, sabe? Então, isso aqui preserva. Só de você prestar atenção no outro e tentar é, é, dar a notícia de uma maneira melhor, mais generosa, isso preserva muito, muito, muito relações, reduz muito a agressividade, porque às vezes a agressividade é uma reação espontânea do outro. Se dá uma notícia intensa, a pessoa se estressa. Ela não está estressada com você, ela está estressada com a notícia, né? E aí mas se você que está na frente, você que está dando a notícia, às vezes ela revida em você. Então, percepção do outro. Escolher o melhor momento para dar uma notícia ruim. Então, o outro, ele tem que estar bem. Se ele está mal, imagina, a pessoa está mal, e aí você dá mais uma notícia ruim, né? Claro que às vezes eu tenho tempo de escolher o momento, às vezes eu não tenho. Bom, se eu não tenho tempo, paciência, né? Imagina num ambiente corporativo. Às vezes você precisa apresentar uma peça
o tempo é amanhã, né? Então, você precisa apresentar a peça até amanhã. Se alguém está elaborando essa peça para você ou está auxiliando, diz, "Pô, eu preciso dessa peça, preciso para hoje. Ah, não sei o que, não, é hoje que eu preciso. O prazo esgota amanhã, preciso que você me entregue hoje para eu revisar e amanhã, sabe? Então, às vezes você tem tempo, às vezes você não tem. Então, paciência. Mas se eu tenho tempo, qual o melhor momento? E aí você observa o outro também. Como que ele assimila? Normalmente, quando as pessoas estão bem, elas assimilam melhor as notícias ruins, quando elas estão bem. É, observar como o outro funciona. Como o outro funciona é um pouco desse que nós já falamos, né? Como o outro funciona? É uma pessoa melindrosa? Então, você, às vezes, faz uma volta para dar uma notícia. Ah, isso não tem nada a ver com você, você tem feito umas coisas muito, muito bacanas, mas, sabe, aí você vai construindo essa narrativa de acordo com o outro funciona. Respeito ao tempo e o funcionamento do outro. Então, o que que significa esse respeito? Às vezes, a pessoa precisa um tempo para digerir, né? Esse tempo para digerir, as pessoas são diferentes. Então, você dá uma notícia ruim para a pessoa e aí você tem que esperar ela digerir. Esses dias a gente estava conversando, até estava conversando com uma pessoa. E aí, e eu converso também, que é alunos nossos, né? A pessoa estava com um probleminha, a gente estava ajudando. Aí a Thaís ia resolver, eu digo, não, espere. Ela manda uma informação, ela tinha demorado para responder, eu disse, mas será por que que ela tá demorando para responder? Eu falei, ela está digerindo, deixa ela digerir, deixa ela acontecer. Aí ela mandou uma resposta. Eu digo, não responda na hora. Não responda na hora. Ela conseguiu agora, ela não é, ela tem que ser, o ritmo dela é esse. Você manda uma mensagem, se ela não está bem, a gente está. Isso é o processo que você conhece, né? Às vezes a pessoa manda uma mensagem para a gente, porque está ali com uma dificuldade, pedindo uma opinião, né? Aí a gente, no caso dela, é muito raro eu responder de imediato, né? Porque quando ela manda uma mensagem, ela precisa do tempo para, né? Mandei. Processar, né? É. Aham. Será, será o que que a pessoa vai pensar de mim? Será o que, sabe, a Sim. imagem, né? Eu Ela fica digo se uma, auto-julgando. exato. Então tem que esperar, dar um tempo. Aí você Sim. responde, respondeu. Aí tem que deixar o tempo dela. Isso é respeito ao tempo e ao funcionamento do outro. Tem gente que gosta de conversar ali, manda troca, pá, 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 até resolver. Então, isso, quando o problema é com o outro, isso você vai observar. Utilizar a linguagem que facilita para o outro. Então, quando eu vou dar uma notícia ruim, a linguagem tem que ser facilita para o outro, né? Então, gestos leves, gestos lentos, tom de voz baixo, uma postura corporal não de acolhimento, né? Você cruzou os braços, você é uma atitude de não estou acolhendo ninguém, né? Afastamento, Eu é. Uhum. eu tô com um pé lá atrás e um pé na frente, é uma atitude de agressiva, né? Vamos brigar, um pé atrás e outro pé na frente. Tô Quando em você guarda, vê, tô em guarda. estou em guarda, né? Quem faz artes marciais sabe disso, né?
né? Sim. O pé. Então, eu vou com uma atitude relaxada, né? É, ombros soltos, braços soltos, as pernas na linha dos ombros. Eu reduzo a, o tom de voz. Eu faço gestos leves, tranquilos, relaxados, sabe? Ah, mas como que eu faço tudo isso? Eu tenho que me preparar. Depois, a preparação é automática, é porque é um treino, né? Se eu já faço esse treino, pronto. Então, só, quem é a pessoa que eu vou dar, que eu preciso dizer que o trabalho foi mal feito, precisa refazer? Ah, ela é uma pessoa que gosta de que seja direto e coisa. Então, eu digo assim, como é que ela está hoje? Eu tenho tempo, posso dar essa notícia hoje, amanhã ou depois. Como é que ela está? Ela está tranquila, está relaxada. Então, eu vou, me preparo, chego. Vamos. Eu precisava conversar com você sobre aquele trabalho. Né? Ah, é, ser uma pessoa, começar com um elogio sempre ajuda. Ser uma pessoa muito querida, você tem feito, claro, os elogios têm que ser verdadeiros, né? Porque se é uma pessoa que não é? Você é uma pessoa que tem colaborado muito com a gente, é uma pessoa proativa, uma pessoa que gosta de crescer, de se tornar melhor. Pois bem, esse trabalho, a gente precisa refazer. Ele ficou com algumas, a forma como foi colocado, eu creio que temos formas melhor de, de fazer isso. E aí, eu queria conversar com você para a gente juntos ajustar determinados pontos para que você dê esse upgrade. Eu não estou falando que o trabalho está uma porcaria, uma droga. Estou pedindo a colaboração. Estou dizendo que a pessoa é colaborativa, sabe? Então, estou convidando a pessoa a melhorar aquele trabalho e coisa, sabe? Então, a chance da pessoa vir com uma agressão de retorno é menor. É menor, mas pode acontecer. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que se preparar. Porque às vezes você dá uma notícia nas melhores das intenções, só que aquilo para a pessoa é muito intenso, é muito pesado. E ela volta com uma agressão. Então, o que que você tem que fazer? Você vai, se prepara para dar aquela informação não agressiva, dizer sem ofender, e você tem que estar preparado, porque às vezes a pessoa retoma, devolve de uma maneira agressiva, ok? Devolveu de uma maneira agressiva, se você agredir de volta, pronto, tá? Tem que estar preparado para não agredir de volta. E aí, esse não agredir de volta é cada pessoa, é o perfil da pessoa. Então, você pode simplesmente, bom, a notícia está dada. Depois a gente continua conversando. Isso aí é uma opção. Você pode deixar a pessoa, dar espaço para a pessoa digerir. Você pode ficar só em silêncio, deixa a pessoa desabafar, porque você tem que entender que a agressão não é contra você. Às vezes a gente leva para um lado pessoal que não é pessoal. A pessoa recebeu uma notícia, ela está revidando a notícia, ela não está agredindo você. Se eu tenho convicção disso,
Então, eu deixo ela desabafar, depois pego e saio. Eu posso. é, aí varia do perfil de cada pessoa. Como as pessoas reagem? Com atitude, quer dizer, daí elas agridem, naturalmente ela já percebe no ato que agrediu, a gente percebe quando a gente agride, quando a gente foi grosseiro, quando a gente foi deselegante. E a atitude, o preparar-se, é para amenizar o sofrimento da pessoa com a deselegância que ela teve, né? Amenizar o sofrimento, em que sentido? Você não ampliar o conflito, você reduzir o conflito, porque depois fica mais fácil. Se você amplia o conflito, depois, na hora de fazer os ajustes, fica bem mais difícil. Ah, você me disse aquilo também, mas você fez aquilo, sabe? Sabe aquela Sim. história, né, de casal? Ah, você lembra que em 1943 você fez aquilo? É, mas em 1927 você me fez aquilo também, sabe? Então, quanto menos conflito tem, mais fácil é depois fazer a conciliação, né? Porque se eu quero reduzir a agressividade, especialmente com as pessoas que eu mais convivo, que é família, que é trabalho, ou pessoas ali, vizinhos, pessoas do meu convívio, né? Amigos, eu preciso, então, me preparar quando eu dar a notícia, aí reduzir o conflito se a resposta não for boa, para depois, na hora de conciliar, ficar mais fácil. Então, aqui a gente já falou lá em cima, né? Linguagem corporal, tom de voz, palavra, percepção do outro, momentos e gestos. Né? Ok? Sim. Quer, queremos fazer algum comentário, alguma coisa por aqui? O que eu percebo é que a gente, isso parte da gente mesmo, a gente tem que estar sempre em equilíbrio e observando o outro, né? Porque às vezes o outro, por trás daquilo que ele está falando, existem muitos outros sentimentos, né? Uhum. Então é dar tempo ao tempo. E acho que é isso que acaba não acontecendo, né? A gente É, tem uma ação e reação muito rápida. é. E aí que aí a gente começa a mudar esses valores. Tem o Bom, atrito. é. Aí, agora vamos para a percepção de si mesmo, né? Uhum. É um dia bom para eu dar uma notícia ruim? Será que eu estou preparado para o retorno se houver? Né? Claro, isso com o tempo, porque aqui, voltando lá em cima, ó, maior consciência, melhores escolhas, dizer sem ofender, né? Que aí Uhum. é muito olhando para o outro, e aí o aquietamento é olhando para você. Quer dizer, se eu Uhum. vou dar uma notícia, eu preciso me preparar. Então, antes da notícia, eu faço um aquietamento, faço as respirações, faço esse processo de interiorização e de preparo, né? Ah, eu vou contar a história mais ou menos assim e vou preparado. Ou seja, quanto mais profunda a percepção que eu tenho de mim mesmo, de maneira geral, e no momento, né, mais eu estou preparado para lidar com as coisas naquele momento. E aí, o que eu olho para fora, eu olho para dentro. Como eu funciono? Então, só para dar um exemplo. Ah, eu estou dando essa notícia que vai ajudar o outro. E sabe, quando a gente tem aquela percepção, tentei ajudar o outro e ele me virou as costas. Tentei ajudar o outro e ele me deu um tapa na cara, né? Como que eu lido com isso? Essa é a percepção como eu funciono, porque daí eu tenho que aprender.
olhando como eu funciono, se o cara me vira as costas, a pessoa me vira as costas, eu estou tentando ajudar, estou fazendo com a maior das boas vontades, né? Às vezes dando uma dica para a pessoa e ela vira as costas. Ou ela despreza, ou ela me dá um tapa na cara, né? Me vem com uma sim. ironia, me vem, sabe? Como Uhum. eu funciono. Porque daí eu tenho que estar preparado, me preparar com as minhas deficiências, para que as minhas deficiências não me levem a ser agressivo. Ou seja, eu tento ajudar, a pessoa vem com uma ironia e aquilo me ferve o sangue e eu diz, e aí eu agrido, sabe? Então, é a percepção de si mesmo, como eu funciono, quais as coisas que me fazem perder as estribeiras. Isso eu tenho que me preparar, né? É uma ironia que me faz perder as estribeiras, é uma piadinha, é um silêncio. Aí eu olho o que me faz perder as estribeiras e treino me preparando para enfrentar aquela situação. Qual é, qual o melhor momento para eu resolver questões difíceis? Então, se eu posso escolher o melhor momento do outro, eu também, se eu tenho tempo, né? Às vezes eu não tenho tempo, mas se eu posso escolher o melhor momento que eu posso enfrentar aquela situação. Então, o melhor momento, geralmente, se eu estou calmo, centrado, tranquilo, faço um aquietamento, preparo, né? Olho para o outro, como que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, o jeito, olho para mim, né? Porque se eu já conheço o outro, eu também sei do jeito que as coisas podem retornar. E aí me preparo para enfrentar as minhas deficiências. E isso, Ana Maria, é treino. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Nos primeiros momentos, nas primeiras vezes, às vezes eu sinto o sangue ferver, mas eu controlo, porque eu sei que se eu não controlar, vai ser pior para mim mesmo, né? Sim. Então, preparar-se para dar uma má notícia, respeitar a dor do outro e estar ciente que pode vir agressões. Não revidar em momentos críticos. E aí, eu não consegui. Fiz da maneira que não era melhor. Somos humanos. Rola para frente. Então, mas aqui, ó, nessa última questão que você colocou, não revidar, né? E aí passar. Mas e se aquilo ficou me incomodando? Tudo bem, eu não devolvi a agressão, né? Não revidei, mas aquilo que foi falado ou que foi vivenciado está me incomodando. Eu posso voltar no assunto com a pessoa e falar, ou É, não, deixa para lá. sim, não. Se você está incomodando, está agredindo por dentro. É, Então, vamos aqui, ó. O que você quer? Então, é custo-benefício. Se eu falar ali na hora e der uma grande briga, resolve para mim? Ah, não. Se eu ficar quieto, me incomoda, mas depois eu consigo resolver isso com mais facilidade. Sabe, Ana Maria? Às vezes incomoda, eu fico quieto, não por medo, eu fico quieto porque às vezes o que eu quero, se eu ficar quieto, é mais fácil para mim depois. Entendeu? Agora, sim, às vezes, o que eu quero? Eu quero dizer para essa pessoa isso.
E se essa pessoa se incomodar e sumir da minha vida, melhor. Então, se é isso que eu quero, eu digo, às vezes a pessoa se estressa, aí eu revido ali, né? Porque eu sei que aí eu vou romper o relacionamento com essa pessoa e é isso que eu quero, entendeu? Então, depende muito ali, porque você vai trabalhar o que vai funcionar para você, o que é melhor para você. E às vezes, uma briga, vou colocar briga entre aspas aqui, às vezes o custo depois para você solucionar aquilo é tão grande que às vezes ficar calado é melhor. Mas aí, olha, fiquei calado, isso está me doendo, mas eu fiquei calado porque é mais fácil para mim. É mais fácil eu lidar com a minha dor de ficar calado do que lidar com a dor de não ter ficado calado. Qual dor é mais fácil de lidar? Eu vou escolher. E aí, claro, eu vou trabalhar isso. Ah, a pessoa veio com ironia, a ironia me tira das estribeiras, fiquei mal, mas como que eu lido com a, depois, né? Como que eu lido com a ironia? Não ficar mal. Eu posso pensar, tá bom, a pessoa vem com a ironia porque é o melhor que ela pode. Ninguém pode dar mais do não dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, se ela veio com ironia, é o que ela pode dar. Eu estou melhor que ela, porque eu posso dar mais. Aí eu sei que amai ao próximo como eu vos amei. Às vezes eu tenho que amar até os meus inimigos eu tenho que amar, mas se eu consigo amar os meus inimigos, eu estou muito melhor que eles. Se eu consigo amar uma pessoa que me entrega uma coisa dura, é porque eu estou melhor que ela. Sim, O que eu estou construindo aqui, Ana Maria? Fazendo construções para lidar com a minha dor, né? Que é a menor dor que eu tive. E aí eu sim, tenho uma oportunidade de evolução. Essas pessoas que cutucam as nossas feridas nos dão a oportunidade de lidar, de evoluir, de se superar, sabe? Então, o que que eu quero dizer? Tá doendo. Não é que não tá doendo, mas como eu elaboro essa dor para que eu fique melhor, né? E aí, doeu, na próxima, aí eu elaboro, construo, na próxima vez dói de novo, na próxima vez dói de novo, na próxima vez, opa, já doeu um pouquinho menos. Continuo trabalhando essas ideias, dói, continua doendo, doendo. Ah, doeu menos ainda. E talvez daqui a 20 vezes, 30 vezes, um mês, 6 meses, um ano, aquilo deixou de doer, porque eu fui trabalhando todas as vezes, e aí eu chego no melhor dos mundos. Não briguei e não dói mais. Aí quando a pessoa vem com aquela ironia, já não me afeta mais. E quando ele percebe que vem com a ironia e não me afeta mais, ele começa a perder a graça. Não adianta fazer ironia, porque ele fazia justamente para agredir, consciente ou inconscientemente, sabe? Então, o que que eu começo a puxar? Eu começo a puxar pelos valores mais relevantes. Por que que eu não quero agredir? Porque Jesus disse que não é para agredir. Mas Shiva também disse que não é para agredir. Mas Buda também disse, né? Por que que eu não quero agredir? E se eu posso mais que o outro, é porque eu estou melhor. Se eu posso entregar coisas que o outro não pode me entregar, eu estou melhor que o outro. Quem está melhor paga o maior preço. Acho que você já sabia disso, né, Ana Maria?
Pessoa que está melhor paga um maior preço. Eu digo assim que uma das maiores condenações da evolução é que você começa a compreender as pessoas, mas as pessoas não te compreendem. É bastante estranho isso, né? Parece que você fica meio fora de lugar. E fica. É isso mesmo? É isso mesmo. O De Rose tem uma frase: todo voo alto é um voo solitário. E eu complemento isso que uma das maiores condenações da evolução é você compreender muito mais que ser compreendido. E como lidar com isso, né? É, Conscientemente. é. E essa é a nossa jornada. Porque ficar na escuridão é pior. Porque pelo menos quando eu evoluo, eu sofro menos. Sabe, Ana Maria? Porque eu compreendo. E quando assim, você fala nessa questão, eu fico pensando assim, em mim, né? Em relação a mim. Qual é a linha divisória ou a, a linha tênue entre você estar trabalhando para evoluir e você estar indiferente frente às coisas. Eu tenho É, pensado muito é. nisso. E não ser A, indiferente, tá? Eu não quero ser indiferente, mas eu não não, consigo perceber. a diferença que é assim, a diferença do sábio e do psicopata é que o psicopata, ele não sente, ele é indiferente. E o sábio é desapegado. Então, eu posso não sofrer com uma ironia, porque eu sou um psicopata, indiferente. Ou eu construo uma atitude de indiferença, eu não sou psicopata, mas construo uma atitude de indiferença, então aquilo não me atinge. Ou eu construo uma atitude de sabedoria, que é, não me atinge por quê? Porque eu entendo que o outro, coitado, o nível de evolução dele é essa. É o melhor que ele pode fazer. Você percebe? Ótimo. Sim, ótima E explicação. Vai ser mais fácil para mim agora, então. porque às vezes as pessoas se entregam o que elas podem entregar. E muitas das vezes não é que elas fazem por maldade, é que elas não Sim, sabem fazer diferente, é por né? ignorância mesmo, né? Por ignorância, por ignorância, Sim, né? Ó Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso é a nossa vida, e é a nossa condenação. Então, aqui, Ana Maria, só para finalizar essa parte, nós vamos conseguir finalizar hoje a parte um. Na próxima aula, a gente continua aqui na parte 2, né? ok. Olha só. Uhum. Qual é o custo da decisão e quais são as suas vantagens? É isso que a gente já falou, né? O que eu quero. Então, eu decido brigar ou não brigar. E vai ter uma situação, Ana Maria, que é assim: eu finjo que brigo. Por dentro eu estou relaxado, mas às vezes eu quero romper uma relação. Qual que é a maneira mais fácil de eu romper? Eu fazer um circo. Aí eu lá, calmo, relaxado por dentro, faço um circo, porque é o melhor caminho. Custo, vantagens. Não é que eu perdi, É, não é que eu agredi. Eu estou lá, tranquilo, falando coisas, porque essa é a melhor maneira de eu construir aquela solução. É a que menos custo traz. sim, é escolher até como vai brigar, né? É, Nesse caso. é. Bem simplificadamente é isso, né? Bem simplificadamente é isso. Porque às vezes tem situações que você precisa fazer ali. Discutir, sim. É, sim.
Bom, Ana Maria, é, a gente não vai chegar no final dessa aula, mas o dever de casa é observar a não agressão. Talvez nesse período surja oportunidades de você observar, às vezes não. Se não surgir oportunidade, não se preocupe, que daqui a pouco vai surgir, tá bom? Tá certo. Então, Como aí sou eu. uma pessoa muito. Eu sou uma pessoa muito tranquila, Bert. Para me tirar do sério precisa muito, viu? É. Eu Não, já mas tenho essa postura. algumas coisas vão ser mais relevantes, outras menos, né? Então, para isso que você já está bem, então vai ser tranquilo. Tá bom, eu E, vou observar. mas é essa a ideia, gente, porque o curso ele é cumulativo. Eu observo isso, depois vai ter as outras coisas, e assim eu vou observando uma coisa de cada vez, e assim vai o caminho. Beleza, Tá então, Ana bom, Maria. Aí eu vou dar uma tá olhadinha bom, nos seus. A gente vai conversar por WhatsApp aquele segundo plano, né? E certo? aí, na próxima aula, a gente continua na parte 2 dessa aula. Combinado? Ok, se você encontrar a questão do Sócrates, você também me manda. Beleza, eu vou dar uma olhadinha. Tá bom, então. Muito obrigada por Então tá hoje. joia. Obrigado e até. Um abraço. Tchau.